Doutora Taua Domiciano está aqui, presidente da OAB do Cariri, a advogada Mary Ruth também, conselheira e da diretoria da OAB Cariri, para a gente conversar sobre vários assuntos. E hoje vamos trazer um tema que é a semana da conscientização da captação ilícita de clientes. E o que seria isso, né? Vamos explicar para as pessoas. Muita gente ouvindo a gente o que é ilícito, Jaqueline. Muita gente vai entender, outras pessoas não vão entender. Então as meninas estão aqui para explicar a você como é essa semana, como está funcionando, e que as pessoas podem como podem ir em busca dessa ajuda que a OAB está dando à comunidade de Sumé do Cariri Paraibano. Doutora Taua, prazer recebê-la aqui mais uma vez. Obrigada por ter aceito nosso convite. Imagina, Jaqueline, o prazer é todo nosso. É uma satisfação estar aqui. Antes de mais nada, agradecer o convite à Rádio Sumé FM. Agradecer também aí a participação de todos os ouvintes que estão aí ouvindo sempre a Jaqueline. Eu também não perco quando está a caminho de Sumé. E é isso, né? É um tema muito palpitante que vem sempre tendo reclamações na subseção Cariri e a gente precisava agir de alguma forma. O que é que de fato configura a captação ilícita? A captação ilícita é essa utilização de terceiros para levar clientes para escritórios de advocacia, né? De acordo com o Código de Ética da Advocacia, isso é proibido. Principalmente essa passagem de percentual em cima dos valores que vão ser obtidos de acordo com aquela ação. Então, o que acontece muitas vezes é essa intermediação, essa captação de fato ilícita em delegacias, em agências de INSS, em bancos, em hospitais, em associações, em sindicatos, funerárias, enfim. E a OAB precisa começar a agir nesse sentido. A gente recebe diversas denúncias anônimas e informais, mas para fins de tribunal de ética, né, conforme a regulamentação, é preciso que essa denúncia ela seja nominal. E aí as pessoas de fato não têm a coragem realmente de partir para isso, e a gente sempre vê na televisão, inclusive recentemente que eu digo há cerca de 2 anos atrás, um grande caso de repercussão nacional de fraudes na agência do INSS para captação de benefícios de aposentadoria, salário maternidade, etc. Então é preciso conscientizar a população, porque muitas vezes a população não sabe que aquilo ali é ilícito, ela aceita aquela indicação, procura aquele advogado e não sabe que está participando de um esquema fraudulento, que está sendo cúmplice de uma irregularidade. Então, por que a gente decidiu comunicar diretamente à sociedade, né? Poderíamos ter ido às associações, poderíamos ter ido aos sindicatos, mas a gente entende que falando direto com a população é que a gente conscientiza melhor. Então, daí o nome de Semana da Conscientização, para a gente explicar direitinho a todos vocês o que é que se trata essa captação ilícita e que muitas vezes você está participando involuntariamente sem saber de uma irregularidade. Então, diante de tudo isso, diante de todas as denúncias que a gente vem recebendo, a OAB precisava agir, né? E como sempre a OAB aí tomando a dianteira, graças a Deus na vanguarda da advocacia paraibana, viemos fazer essa semana de conscientização, que é algo que é uma reclamação frequente na OAB, sobretudo para a advocacia jovem, que muitas vezes se forma, está entrando no mercado de trabalho e já encontra esse engessamento, né, de captação de clientes. Ela não consegue cliente, por quê? Porque já existe essa captação ilícita, e o que faz? Faz com que os nossos advogados abandonem as suas profissões, abandonem as suas cidades e engessa toda a clientela na mão de poucos advogados. Então a OAB está agindo nesse sentido, quer coibir essa prática, e é por isso que a gente está tomando a semana de conscientização ao longo de todo o Cariri. Falaremos também em Serra Branca, em Itaperoá, em Monteiro, para falar diretamente à população sobre isso. Olha, gente, uma coisa muito pertinente, e aí a gente vai fazer você entender que você está do outro lado. Acontece o seguinte, você vai, alguém da sua família foi preso, né? Que Deus me livre seja, mas sempre pode acontecer. Então, quando chega na delegacia, antes, se você o policial diz, olha, precisa de um advogado, viu? Vai buscar seu advogado. Mas aí ele se antecipa, né? Antes de você ter um advogado da sua confiança, ele já indica o advogado. Já é amiguinho do policial. É isso que a doutora Taua está dizendo. Então, você tem liberdade para escolher quem vai lhe defender. A mesma coisa na aposentadoria. Você chega... quem é agricultor sabe que não precisa, tem alguns mecanismos, o próprio sindicato, o INSS, que aí foi negado, teve um probleminha, precisa de um advogado, aí o sindicato já tem, né, as amarras com o advogado, aí só chama aquele, você não pode chamar um da sua confiança, às vezes até alguma pessoa da família, né, também não tem liberdade para isso, porque já tudo amarradinho. A mesma coisa acontece no hospital,
que tem com problema, né? Um acidente na rua, né? O próprio policial volta a chamar, numa funerária. Então, assim, é preciso, a semana de conscientização traz essa liberdade de escolha, né? Você pode chamar o advogado que você acha que confia, né? Não é obrigado você seguir as pessoas, aquele nome que estão lhe dizendo, de propor aquele advogado. Então, assim, há muito isso. E é uma coisa constante, né? O AB vem defender principalmente essa liberdade dos jovens advogados. Doutora Mary Ruth está aqui, advogada também, pode falar um pouco mais dessa liberdade da escolha do advogado, né, doutora? Bom dia. Sim, bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos os ouvintes aqui da rádio. É sempre bom, né, estarmos aqui, termos essa oportunidade. Agradecemos ao AB sempre presente, né, tentando conscientizar a sociedade em parceria junto aqui com a rádio, com essa divulgação da importância da sociedade ter ciência dessa liberdade de escolha, que é muito, muito importante. A advocacia é uma profissão que a gente precisa, de fato, ter confiança no profissional, né? Não podemos escolher aquele profissional que é imposto, que é dito por alguma entidade, algum órgão, né? E sim que confiamos. Porque a advocacia não é fácil, principalmente para nós que somos jovens advogados, iniciarmos, né? E a gente pensa que no nosso Cariri é diferente, mas essa captação ilícita, essa divulgação, essa publicação, essa publicidade é algo comum em todo o Brasil. E aqui no Cariri está sendo bem constante, né? Recebemos, como a doutora Tauan enfatizou, recebemos algumas denúncias recentes e a gente precisa, de fato, conscientizar a sociedade que isso não é legal e que a sociedade não colabore, né, com essa ilicitude e que escolha o advogado pela sua capacidade, pela sua confiança e não por imposição. A senhora falou em percentual, doutora Tal, e é bom esclarecer, né? Existe um limite de percentual para os advogados cobrarem, isso é feito de uma forma contratual, o cliente tem que prestar atenção. Não, olha, eu vou resolver isso para você, se você ganhar a causa, é tanto por cento para mim, o resto é seu. Isso é tudo feito antes do processo, né? Isso. Inclusive, eu não posso deixar passar aqui, que Jaqueline, como sempre, muito perspicaz, foi bem no ponto da questão. É porque eu escuto muitos ouvintes falando sobre isso. São 2 pontos que você trouxe aí, bem importantes. Primeiro, a questão da irregularidade de indicações em órgãos públicos, em geral. E segundo, essa questão do percentual. Não há um limite imposto pela legislação. O que há é uma negociação entre as partes que deve ser feita antecipadamente, antes de você fechar, assinar um contrato, estipulando quais serão aqueles honorários contratuais, exatamente para evitar esses dissabores no futuro. E sim, a outra questão muito importante é essa: você não achar que aquele advogado que está sendo indicado, ele é o único que vai saber fazer aquilo, ele é o único que vai saber resolver aquela questão, ou ele é o melhor. Muitas vezes ele não é o melhor, ele não é o único, muitas vezes ele é até o pior, né? Infelizmente existem essas indicações, a gente sabe que existe essa captação, inclusive com a irregularidade de repasse de percentuais desses valores. Então, muitas vezes ele cobra mais do beneficiário para poder pagar esses atravessadores. E você está participando de um esquema fraudulento, sem saber. Então, daí a importância de você procurar alguém de sua confiança. Como a doutora Meire muito bem pontuou, a relação com a advocacia, o advogado, o cliente, ela tem que haver, isso é um vínculo essencial, é a confiança. Se você não confia no trabalho daquele profissional, você não vai confiar na interpretação e no caminho que ele vai escolher, porque cada profissional, ele escolhe um caminho processual para adequar ao seu caso. Então, um profissional vai interpretar de uma forma, outro vai interpretar de uma segunda forma. E você precisa confiar naquele trabalho. Então, é imprescindível que você procure alguém realmente de sua confiança, que você, como Jaqueline bem pontuou aqui, lembrou, negocie os honorários antecipadamente, antes de contratar. Eventualmente, não aceite totalmente essas indicações vindas diretamente de órgãos públicos, porque normalmente, eu não posso generalizar, né? Lógico. Geralmente mas normalmente há um atravessamento para repasse de percentuais, e o que a gente quer aqui hoje é exatamente falar diretamente com a comunidade, falar diretamente com você que vai precisar de um advogado em algum determinado momento da sua vida. Procure alguém de sua confiança, ou alguém que você admira, ou alguém que você de fato vai confiar, que vai fazer um trabalho sério, um trabalho qualificado, um trabalho que não vai envolver
esses atravessadores e esses arranjados, que certamente você vai estar sendo cúmplice de uma fraude, de um trabalho ilícito que está sendo acometido ali por trás. Por isso que é importante a iniciativa que o prefeito de Sumé teve em ter, né, um advogado à disposição da população. Nem todo mundo pode pagar um advogado, gente. Não é que eles sejam caros, mas eles estudaram, né, precisam serem remunerados. Aí muita gente não tem condição de pagar. Aí por isso que tem que ofertar esse serviço, principalmente para as pessoas mais carentes, né? Pelo menos que ela dá uma noção, um norte. Que às vezes o advogado diz, olha, não tem jeito não. Tem uns que são muito sinceros, olha, aqui não tem jeito mais. Não adianta tanto faz você me procurar aqui como em São Paulo. É a mesma coisa. Aí, assim, usam a ética, o bom senso, né? E já resolve. E tem outros que não, ficam enrolando. Por isso que quando a prefeitura faz um serviço desse, que todas as prefeituras deveriam ter, um serviço gratuito assim de advocacia, porque ajudava muito o pessoal mais carente. Às vezes um divórcio, uma coisa boba, uma pensão alimentícia, coisa que é simples de resolver e rápida, mas as pessoas não têm acesso. Esse assunto é um pouco polêmico, né, para a advocacia, porque alguns advogados particulares se sentem prejudicados nesse sentido. Mas esse papel é essencialmente da Defensoria Pública. Infelizmente. Mas quando a gente não tem, né? Era isso que eu ia chegar. Funciona. Infelizmente, a Defensoria Pública do Estado não está conseguindo atender a demanda, não está chegando à população, sobretudo do interior. Então, essas ferramentas que estão criadas, inclusive recentemente houve a votação na STF pela legalidade. Então, a gente entende que sim, que é uma ferramenta válida, sobretudo para aquelas pessoas que de fato não têm condições de pagar um advogado particular. É verdade. E assim, é uma preocupação, inclusive da gestão atual, e nós, como representante da OAB aqui da região, já tratamos diretamente junto ao Tribunal de Justiça para que a gente consiga um juiz titular para a nossa comarca, porque a Defensoria, ela justifica que só iria trazer um defensor público aqui para a nossa comarca quando de fato existisse um juiz titular na nossa comarca. Então, temos uma juíza, né, que está conosco, doutora Flávia, que ela não é titular, mas que muito competente, exatamente diligente. Ela dá demais, assim, né? Ela consegue, mesmo sem estar aqui como titular, mas ela consegue, de fato, fazer todos os despachos, né? As decisões, as audiências, né? De acordo com... Inclusive mais diligente, muitas vezes, do que outros juízes titulares, verdade seja dita. A doutora Flávia disse uma vez que eu entrevistei, ela é mesa limpa, ela não deixa processo acuar na mesa dela, não. Nenhum. É limpa tudo. É mulher, né? Desculpe os homens novamente aí. É verdade, mas aí a gente tem a Defensoria Pública, né, que é exatamente naquela situação que a sociedade, aquele cidadão não tem condições de estar procurando um advogado, pagar esse honorário de um advogado particular. No entanto, na nossa cidade, na nossa comarca, aqui em Sumé, a gente não tem atualmente esse defensor público. E esse assessor, né, do município, que fica inclusive na assistência social, é muito importante para que existem algumas discordâncias em relação a isso. Na advocacia existe essa posição, né, de alguns concordarem, outros discordarem, exatamente porque enxergam que seria injusto para alguns advogados particulares, mas de fato já existe um entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo, né, Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que é a favor, né, e já pontuou favorável para essa assessoria jurídica municipal. E aí o município, né, a gestão municipal adotou e contratou um advogado exatamente para aquela sociedade, aquela pessoa, aquele cidadão que não tem condição de estar arcando com aquele honorário particular. 11h23, gente. Esclarecido mais alguma coisa sobre esse tema, doutora? Porque a gente vai para outra aqui, que estou ali para falar com você sobre esse tema da violência contra a mulher. Então, mais uma vez reforçar, né, a importância de você procurar um advogado de sua confiança, advogado ou advogada de sua confiança. De sua confiança. Certamente não participar dessas indicações por meio de sindicatos e associações, se você não sentir inspiração ou confiança do serviço daquele profissional, não que você seja obrigado a não aceitar, mas que eventualmente você pode estar participando de um esquema fraudulento e por isso a pessoa que está indicando também está participando e o advogado, sobretudo, poderá responder um processo no Tribunal de Ética, inclusive ter suspensa a sua OAB ou cassada a sua OAB, caso seja identificado esse tipo de captação. Então, qualquer denúncia oficial deve ser encaminhada para o telefone ou WhatsApp da subseção, que agora eu vou dizer para vocês.
É bom você anotar aí, né, gente? Isso. 9986-0100. 9986-0100. Esse é o telefone e o WhatsApp da subseção do Cariri, que qualquer denúncia que de fato queira ser formalizada será eventualmente encaminhada para o Tribunal de Ética para apreciação, investigação e responsabilização dos das eventuais irregularidades. Então, acho que é o que a gente tinha para esclarecer a população em relação a esse tema, seria mais em relação a isso. Agradeço mais uma vez, Jaqueline. Mas antes da senhora sair, vamos falar um pouco sobre a violência contra a mulher? Fica à vontade. É um tema pertinente, palpitante, que incomoda a gente. Incomoda muita gente. Eu digo muito assim aos meninos, não é só porque a gente é mulher, não, gente. É porque a violência contra a mulher, principalmente quando trata-se de pessoas, de mulher, é uma coisa, né? E quando trata de pessoas com deficiência, seja físicas, mental, é mais outra coisa. Então, assim, vamos tratar desse tema. Muita gente continua escondendo a violência dentro de casa. Pessoas são literalmente assim, eu vou dizer assim, a favor da violência, para as pessoas entenderem. Elas encobrem a violência dentro de casa. Estou falando um linguajar para você me entender. E veem a violência, não denuncia e termina se fazendo, inclusive, parte do processo da violência. E o que a gente quer é essa fala de vocês duas agora, nesse momento, para aquelas pessoas que estão sofrendo violência, que denunciem. Porque se for esperar pelo outro que está vendo, muitas vezes é um vizinho que não denuncia, ouve os gritos. Muitas vezes é um parente, uma mãe, uma avó, um filho que denuncia e que vê tudo e fica calado, vê o pai dando na mãe, ferindo, marcando. Um dia desse eu recebi uma informação que eu fiquei muito triste. Eu fico muito agoniado com essas coisas, não durmo direito. Um pegador de brasa. Ela esquentou e deu na mulher. Só que não era no município daqui. Mas eu falei sobre o centro e ela disse que iria para a delegacia denunciar. Ela tinha a foto, eu digo, vá, denuncie. Era uma parente dela, está sendo marcada com pegador de brasa. Ele esquentava, mas no sítio, e botava assim na pele. Achei horrível isso. Então, assim, são coisas que a gente for relatar aqui, mas a gente vai falar para essas mulheres que estão sofrendo violência agora o caminho para se livrar disso. Você falou aí alguns pontos importantes. Primeiro, a naturalização, né? Esse, quando você diz a favor, é essa naturalização generalizada que infelizmente a nossa criação patriarcal, inclusive nós muitas vezes somos machistas, mesmo sendo mulheres, né? Quantas falas machistas eu já não tive ao longo da vida e a gente precisa se policiar em relação a isso. A gente ouve em casa mesmo, todo dia. Com certeza. Inclusive a fala, mas gosta de apanhar, porque a gente fez de tudo pela pessoa e ela voltou. Ninguém gosta de apanhar, gente. Ninguém gosta Ninguém, nem criança, nem mulher, nem idoso, nenhum ser humano gosta de apanhar. O que acontece é que a pessoa está presa num complexo ciclo de violência que é difícil romper, que muitas vezes envolve questões financeiras, sociais, morais, familiares, dependências emocionais, traumas da infância e adolescência. Então, é isso que prende a mulher na situação de violência. E depois que eu estou técnica nesse assunto, é que a gente vê o quanto é complexo e o quanto precisa toda a sociedade. E daí esse segundo ponto importante que você falou. Vamos parar de ser cúmplices com essa pauta. Infelizmente, essa frase clichê que foi implementada na nossa criação de que entre briga de marido e mulher não se mete a colher, infelizmente até hoje muita gente coloca em prática. Muita gente morreu por causa disso, né? Muitas mulheres morrem a cada 6h30, morre uma mulher no nosso país, de feminicídio. Então, os dados, eles pioraram, o que em 2019 era de 12 em 12 horas, agora são de 6 horas em 6h30. A gente não sabe se foi uma piora ou se foi um aumento nas denúncias, porque antes esses casos passavam por subnotificação, né? Muitas vezes não eram qualificados enquanto feminicídios, então, mais como homicídio normal. E hoje, como já existe algum trabalho maior nesse sentido, uma política pública mais voltada para as mulheres, talvez seja isso, né? Que aumentou tanto esse número. Mas, como você disse, a gente precisa começar a parar, começar a mudar a nossa mentalidade a partir de casa. Essas palestras, conferências, essas falas em escolas com as crianças, a gente acaba recebendo uma demanda sempre que faz. As crianças, eu estava vendo ontem, houve essa semana a conscientização da violência infantil, do abuso infantil. Né, que foi agora dia 13. 18 ou 13? Não sei mais, 18. Mas foi o 13 ou 18. E aí houve uma palestra em alguma determinada cidade, também não me lembro aí ao certo, e logo após a palestra, 13 crianças foram à direção da escola denunciar
abusos que vinham sofrendo dentro das suas casas. Então, quanto é importante essa conscientização, quanto é importante a gente estar falando sempre e revisitando e realmente empurrando na cabeça das pessoas a importância, porque esses dados eles são muito alarmantes, né? Inclusive você falou aí da marcação a ferro que foi feita recentemente, que você ficou sabendo, e a gente escuta essa barbárie, essa violência realmente medieval diariamente. Quem trabalha com isso vê isso diariamente. E ontem, ou antes de ontem, surgiu aí nas redes sociais, inclusive um caso de uma menina de 18 anos que foi tatuada no rosto com o nome do agressor. Foi aqui na Paraíba, né? Não foi. Foi em Taubaté. Taubaté. Interior de São Paulo. Foi. Mas como é que a mídia divulgou, e daí a importância do papel da mídia e do setor de comunicação? As primeiras divulgações foi assim, menina, adolescente, some e volta tatuada com o nome do namorado no rosto. Transferiu completamente para a vítima a violência que ela havia sofrido, e após a investigação visto que ela inclusive sofria outras violências, já tinha medida protetiva, e aí falar da importância que você falou na sequência da denúncia, porque hoje ele está preso. Mas ele está preso porque ela já tinha uma medida protetiva, e aquilo ali configurou um descumprimento de medida protetiva, e por isso que ele está preso. Mas se ela não tivesse denunciado antes, provavelmente ele não estaria. Então, daí a importância da gente estar trabalhando tanto isso. Foi averiguado que, inclusive, ele já tinha tatuado em mais de 2 lugares anteriores nela, e que ela já tinha a medida protetiva, e ele abordou ela na ida para a escola e ficou com ela em cárcere privado durante 2 dias, e além de abusos emocionais e físicos, fez também essa tatuagem. Então, infelizmente, isso não é um caso que acontece longe de você. Não. Isso é um caso que acontece com a sua vizinha, que acontece com a sua rua, que acontece com a sua família, que acontece no seu ciclo, você pode ter certeza disso, porque os números são altíssimos, né? No ano de 2020 foram registradas uma ligação por minuto de violência doméstica no Brasil, e a gente sabe que esse número de notificação ele não reflete a realidade, que o número de subnotificação é muito maior. Então, existe sim. Existe na sua rua, existe na sua família, existe no seu ciclo de amizade. Não colabore, não feche os olhos. É muito importante que, de fato, a gente se utilize dos mecanismos, das ferramentas, dos instrumentos das políticas públicas que estão sendo feitas. Inclusive, aqui em Sumé existe o Centro de Referência da Mulher, que vai estar fornecendo assessoramento jurídico gratuito, setor de psicologia e de assistência social inteiramente gratuito para fazer o acompanhamento dessa mulher, que não é obrigatório denunciar para utilizar o serviço. Existem outras ferramentas ao longo de todo o estado, como a Patrulha Maria da Penha, como setores de CREAS, de CRAS, que podem auxiliar, também são portas que podem auxiliar, mas a gente pede aqui também não só à sociedade, mas aos próprios profissionais. Se você tem um cargo público, saiba da responsabilidade enquanto servidor público que você tem. Falei disso ontem aqui, doutora, só lhe abordando, e para a Mary Ruth também falar sobre isso, falei, entregue o cargo, se não tem condições. Se lhe derem, por exemplo, chefe do Centro da Mulher, é um cargo político, todo mundo sabe. Agora ali, quando as pessoas nomeiam, gente, também nomeiam por competência, uma hipótese. Chefe não sei de quê, não entregue. Agente comunitário de saúde, não tem dom, não tem vontade, entregue. Entregue o cargo, porque é um cargo importantíssimo. As pessoas estão brincando, as instituições falham na hora de fazer um relatório, falham em acompanhar uma pessoa, falham em tudo. Então, se a instituição falha, o processo falha, os advogados falham, o delegado falha. A investigação é 0. Então, é isso que as instituições têm um papel importante, e o profissional também. Se você é advogado, se vocês são advogadas, e se vocês vencem um processo, ótimo. Se não venceu, mas fizeram o trabalho como tinha que fazer. Então, se não ganharam a causa. O que as pessoas estão se omitindo, estando em funções públicas importantes, se omitindo de fazer o que está designado para a função. Aí você diz assim, entrega o cargo, meu amigo. E às vezes essa violência acontece nas próprias instituições. Dentro delas, a gente sabe que a violência doméstica é algo muito complexo, né? Que a gente precisa de fato de uma ajuda, né? O Centro de Referência é um ótimo serviço, foi uma grande conquista para todas as mulheres aqui da região do Cariri, que exatamente ela dá todo esse suporte jurídico, social e psicológico, né? Porque infelizmente essa mulher ela precisa ser fortalecida, ela precisa saber que ela não está sozinha, né? E como profissional, né, de uma instituição, de uma delegacia, de um centro, de um hospital, né, ela precisa de fato estar
ela precisa saber como receber essa vítima, porque não é fácil. Se ela chegou até uma delegacia, já foi muito sofrimento, né? A gente sabe que para chegar a uma denúncia, mesmo com toda a mídia, telefone, inclusive denúncia anônima, e a gente sabe que as pessoas fingem que não tá vendo nada e passa, né, naquele velho ditado: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas que a gente precisa, a sociedade precisa se conscientizar, inclusive os profissionais das instituições que trabalham nessa rede, para que essa mulher ela não seja novamente, sofra uma nova violência institucional, para que ela chegue numa delegacia e consiga realizar uma denúncia, não seja questionada do que ela fez. Se ela está ali informando que sofreu aquele tipo de denúncia, é porque é algo muito por trás daquilo ali, já tem um grande sofrimento, porque a gente que trabalhou, né, como advogada que também foi do centro de referência aqui do município de Sumé, que atende não só Sumé, como todo aqueles municípios que são consorciados com o Cisco, né? A gente sabe de como é difícil para essa mulher chegar, porque a gente que é do interior ainda é mais complicado, porque no interior todos sabem, né? Um conhece o outro, que tem esse lado bom, né, da gente estar podendo ajudar, mas também pode atrapalhar. Então, que tenhamos consciência de que é necessário ajudar essa mulher, que ela precisa de ajuda, que ela saiba que não está sozinha, que ela tem apoio, que ela saiba que existe uma rede, que existe uma política pública para apoiá-la, e que todos que trabalham nessas instituições consigam recebê-la da forma necessária, consiga se conscientizar para que essa mulher não sofra mais uma violência na instituição. E eles pensam só, doutora, que é só a violência física, a psicológica, gente, aquelas palavras malditas, eu digo até assim, de violência contra a mulher, os piores nomes, eles chamam os piores, né? Eu não posso nem dizer no microfone de rádio que aqui é uma concessão pública. É verdade. Além deles, parece assim, a tapa não dói, a tapa dói. Pior é as palavras que eles dizem, gente, pior. Aí você depois tem que se deitar com o cara na mesma cama, né? Muitas vezes ainda fazer o que eles querem fazer, e você tem que estar normal, porque isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Olha só isso. Mas é difícil, gente. Não se coloca no lugar dessas mulheres. As que foram estupradas, essas é que estão com trauma. Aí, estupro de vulnerável, esse é muito mais doloroso, né? A gente sabe disso. E aquelas que são estupradas e tem que conviver com o estuprador dentro da própria casa, que às vezes é o pai, é o padrasto, é o marido da mulher, é o irmão, é o tio, é o vizinho, é um que chega não sei de onde. E aí o silêncio. Ela tem medo de denunciar, porque se disser, eu lhe mato. Tá próximo, eu lhe mato. Aí tem medo a pessoa que é estuprada denunciar, tem medo a outra que mora dentro de casa, que é a mulher do cara. É uma confusão na cabeça de uma mulher dessa. Então, assim, as instituições existem para isso, para ajudar. Então, você que está passando por isso na sua casa, que tá as meninas pequenininhas, 14 anos, que aqueles idosos, gente, porque eu acho uma arbitrariedade, uma pessoa de 50 anos atrás de uma mulher de 10. Ah, mas ela sabe. Não sabe, gente, é uma criança. É uma criança. Elas dão balinhas, dão celulares, né? A prostituição tá aí leve e solta, com menores. Então, assim, tá uma confusão esse mundo, né? As mulheres têm que se conter, dar um tempo, literalmente pensar. Estão tudo muito avançado. Então, assim, tem que ter uma preocupação. Mas também tem aquelas que não entendem muita coisa, crianças, né? Estão passando por essas coisas, esses toques desses homens, essas abordagens, né? A história de... Por exemplo, eu não tive filha mulher, mas se tivesse uma filha mulher, tinha que ter muito cuidado, porque não deve sentar em colo de homem, é no seu pai, né? Tá sentando em colo, vou levar sua filhinha não sei pra onde, vai dar uma balinha, deixa ela ir comigo pro parquinho. Nada disso, gente. A mãe tem que ter muito cuidado, né? Dormir em lugares que as pessoas... vai pra uma casa de praia, dorme com não sei quem. Não é assim. É claro que nem todo mundo tem essa maldade, tem pessoas normais que não são insanas, mas tem pessoas que só pensam em sexo, né? E fazer o pior com as mulheres. Então, assim, tem que ter muito cuidado quanto a isso. Inclusive, o índice mais alto é exatamente dentro de casa. Dentro Pais, de casa, padrastos e, em segundo lugar, tios, né? Infelizmente, então... É muito triste essas histórias. A gente ouvia a narrativa, como eu escuto das minhas alunas, já ouvi tantos. Acaba a vida de uma criança dessa. Uma criança estuprada, nunca mais ela tem confiança em começar um relacionamento novo. Nada, não confia em homem. Aquela pessoa arrebia, né? É o ciclo vicioso, né? A gente se pergunta por que o mundo tá assim,
Mas a gente faz isso com nossas crianças, que serão o futuro. E no futuro vai continuar assim, porque essas crianças, elas crescem marcadas e elas vão ter seus próprios traumas. Inclusive, tem estudos, estatísticas, comprovando que muitas vezes esses estupradores, eles passaram por violência em sua infância ou adolescência. Então, repetindo os comportamentos, né? Então é preciso cuidar das nossas crianças. Eles são o futuro e se a gente não cuidar a partir de agora, teremos um futuro igual ou pior. Né? Então não adianta a gente se questionar por que o mundo está assim. Se a gente, cada um em seu papel, não assumir sua responsabilidade, não adianta a gente entregar só a órgãos públicos. A sociedade tem que entrar nessa luta, tem que entrar nessa batalha, cada um cumprir o seu papel e ajudar. E não é também só o centro sozinho. O centro faz parte de uma rede, que faz parte que precisa do Ministério Público, que precisa da APM, que precisa da Polícia Civil, que precisa do Poder Judiciário, que precisa do CRAS, do CREAS, dos ACS, que vão fazer as visitas e ver como é que estão essas casas por dentro. Hospital, então, é né, uma rede que precisa estar alinhada, juntas, inclusive a sociedade. Então, é muito importante que você trouxe aqui essa conscientização, é de suma importância, que eu, inclusive, queria parabenizar, porque é preciso a gente estar revisitando esse assunto sempre, não é só em agosto, não é só em março, toda hora. É durante todo o ano, durante toda a semana, durante todo o dia, se for necessário. Gente, semana eu vi um relato de uma pessoa, dizendo assim, olha, Jaqueline, bota um aviso para saber onde minha filha tá. Eu fiquei chocado. Quando a sua filha tem as 15, sumiu desde ontem, telefone desligado. Eu olhei para ela, eu não vou fazer um aviso. Primeiro, não vou expor sua filha no microfone de uma rádio dessa, que pega em 2 estados. Foi o mundo a internet. A senhora me desculpe, mas eu vou tentar chamar de uma forma leve. Até esqueci do assunto. Não, foi muita coisa, um programa ao vivo que eu tenho de diversos, eu não consegui chamar. Mas a filha tinha desaparecido com 15 anos no dia anterior, desligado o celular, não dava contato com a mãe, tentou falar com as amigas, mas eu não sei de onde fulano. Aí depois, passou segunda, ela voltou a ligar. E eu perguntei no zap, me lembrei e voltei. Assim, e aí? Ela disse, não, tava com o namoradinho, disse, pelo amor de Deus, mata a mãe. Okay? Aí a mãe não tem controle sobre isso. Eles não têm mais controle sobre os filhos. É como ela disse, é preciso que a sociedade entre, mas a família, gente, você é responsável pelo seu filho. Não tem essa história. Aí joga a responsabilidade pro CRAS, pro CRES, para não sei para onde, para a escola, pro professor, para o policial. Não. A responsabilidade é sua que botou a filha no mundo, ou o filho no mundo. Não é assim. Aí tudo bem, você perde o controle, a pessoa é viciada, aquilo, aí você parte para outros mecanismos de ajuda. Mas a responsabilidade é da mãe. Então, assim, o que a gente vê é isso. As pessoas estão, assim, atordoadas, antecipar os momentos. Há um descontrole geral. Então, é preciso cada um em casa, nessa hora do almoço, todo mundo reunido aí. O papo pode ser chato para os novinhos, né? Mas para os pais não é. É dizer isso, ó. Segura o menino aí, segura essa adolescente. Vai que ir, tem que ir, hora para voltar, hora para chegar, com quem tá, manda a foto, faz uma chamada de vídeo e segura enquanto é tempo, porque serão adultos problemas o futuro. Mulheres problemas. Às vezes, eu vi um depoimento de semana no mercado, disse minha filha, cadê fulana? Foi minha aluna, sumiu, foi para São Paulo. O que ela faz? Ela mora numa casa de prostituição. Ganha dinheiro com isso, Jaqueline. É uma tristeza. Disse até baixinho perto de mim. Eu fiquei triste, porque foi minha aluna há muito tempo, do EJA, e sumiu. E eu perguntei à mãe e ela disse, não, ela agora é prostituta em São Paulo. Dessa tristeza, olhando para mim assim, eu fiquei triste. Aí a gente se pergunta, de quem é a culpa? Ninguém sabe, né? Da família que começou sem se cuidar, das amizades que cercaram. Então, assim, são adultos problemas. Então, assim, tem que começar da família, gente. Tem que começar da família. Tem que se organizar da família. Porque o futuro é incerto e, como as meninas disseram, a gente não sabe e tudo a Deus pertence. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Você falou algo aí que me tocou muito, Jaqueline, porque eu já fui muito chamada de louca. Porque eu não deixo meus filhos dormirem em canto nenhum. Inclusive na casa da minha mãe, ela muitas vezes questionou, mas não é por conta dela, é porque lá tem a empregada que às vezes leva um namorado que minha mãe é muito ocupada, trabalha muito também, sai, deixa sozinho, e tem um vizinho lá onde ela mora, é um condomínio fechado, sem muro, e aí devido a tudo isso, quando eles eram muito pequenos, eu não deixava, e aí ela me questionava, e muitas vezes fui chamada de louca por conta disso, desse cuidado extremo. Mas por quê? Por trabalhar nessa área, a gente vê os números, a gente vê os índices e sabe o quanto isso acontece com tamanha frequência. E ontem mesmo eu estava lendo um post de um delegado que assumiu o cargo de delegacia há pouco tempo, e ele disse, desde que eu assumi, entrei nessa área de delegacia, eu queria deixar um recado para os pais. Não deixem seus filhos sozinhos com ninguém.
com ninguém, é com ninguém. Com ninguém mesmo. Porque é avô, tem muitos casos de avô que abusa dos netos. Tem muitos casos netas, de tios que abusam dos netos. Então, porque você não confia no próprio irmão, você não abusam confia das irmãs. Então, infelizmente, o mundo está assim e a gente precisa fazer o que é o nosso papel. Só que muitas vezes a gente se furta desse papel que a gente assume ao ser pai e ao ser mãe. Então, assim, eu, como eu lhe disse, muitas vezes chamada de louca, né? Mas eu prefiro ter esse cuidado extremo do que, infelizmente, acontecer alguma coisa, como aconteceu já com diversas amigas minhas, em João Pessoa mesmo, diversas amigas minhas passavam por uma situação como essa. E às vezes a gente quer jogar a culpa para a escola, mas a gente vê, como nesse próprio dado que eu citei anteriormente, que após uma palestra na escola, 13 crianças foram denunciar abusos que sofriam em casa e não na escola. Então, é preciso que os pais estejam cada dia mais atentos, sobretudo com as meninas, né? Foi um acréscimo que o delegado fez no post dele, principalmente se for filha mulher, porque os dados, infelizmente, são terríveis e não adianta a gente estar mascarando ou tapando o sol com a peneira. A gente precisa, de fato, conversar abertamente com a sociedade e mostrar dessa importância. E olha, gente, só para a gente concluir mesmo, né, porque as meninas têm outro compromisso, dizer a você o seguinte: a gente a doutora falou uma coisa interessante, a gente repete os comportamentos. Então, se a gente, pai e mãe, não dá exemplo, não adianta cobrar do filho, né? O meu era pequeno quando o outro chegou lá em casa e dizia: eu vim para cá porque minha mãe bebe bem muito. Pequeno, nunca esqueça essa história. Aí Thomas disse: mas a minha nem bebe. E ele veio apavorado, ficar lá em casa, se proteger porque a mãe estava embriagada. Então, assim, a gente é o reflexo. Então, assim, quando eu vejo uma prostituição dentro de uma casa que a mãe já é de programa, a filha vai dar do mesmo jeito para ser de programa, gente, porque a gente não dá exemplo. Nós temos que dar exemplo. A gente não educa pelas palavras, é pelo exemplo. A palavra tem um monte de livros, a gente pode copiar, ler um texto, mas o nosso comportamento é que vale. Então, não adianta você cobrar. A mesma coisa do álcool. Se o filho vê o pai e a mãe enchendo a cara no final de semana, eles vão beber. Só se for milagre de Deus, né? Mas se fumar, a mesma coisa. E os psicólogos dizem, né, que a melhor forma de educar é através do exemplo. Não tem outra, Essa é a melhor forma. Vocês que são mães de meninos, né? E eu que sou mãe de menina, né? Já pensou? Então, de fato, não é fácil, né? Que ficamos alertas, que ficamos atentos por onde anda nossos filhos, com quem anda, o que faz, né? A gente que atualmente cada vez mais temos compromissos, né, externos, não conseguimos estar tão próximos, mas sempre que possível, sempre aquela conversa, aquele almoço, aquele café, que a gente de fato consiga conversarmos com nossos filhos, para escutá-los, para ouvir mesmo o que eles estão sentindo, como foi o dia, o que aconteceu, e tentar de fato minimizar, que infelizmente hoje não está fácil educar, não, acho que não tem um segredo, né? A gente não pode dizer, é assim, tem que fazer assim, porque se tivesse seria fácil, né? Mas acredito que o exemplo é uma grande forma de educação e que a gente fique sempre atento, conversando, dialogando, né? Principalmente na fase, quando chega na adolescência, que começa a ter a não escutar tanto os pais e escutar mais os amiguinhos, quem são esses amiguinhos, né? Que está andando, para que a gente tente minimizar, né? Essa violência que é sofrida, e principalmente agora que foi o mês também a consciência, né? De abuso sexual infantil e de adolescentes, que infelizmente acontece muito aos nossos olhos e a gente não consegue enxergar, né? Então a gente precisa de fato estar mais atento, estar dialogando mais e estar cuidando dos nossos filhos, nossos sobrinhos, aqueles que não são pais, mas que têm sobrinhos, têm primos, né? Tem netos, para que a gente consiga ficar sempre atento para minimizar essa violência sofrida. Verdade, agradecer as meninas aí, as advogadas, foi um bom papo, a gente vai voltar muitas vezes, quando quiserem é só marcar nossa agenda aqui, que é sempre flui muito bem nessas conversas, e a gente precisa orientar as pessoas. É um dos papéis que a gente tem que são relevantes, é quando a gente trata das coisas que incomodam, né, os nossos ouvintes. Eu sei que esse assunto hoje foi bem pertinente, né, e incomoda bastante. Obrigada a vocês. Eu que agradeço, Jaqueline, mais uma vez, agradeço a paciência aí dos ouvintes e estamos também abertos a convite, sempre que precisar, sempre que quiser, pode procurar. A gente entende que o lugar de fala, ele é necessário exatamente para trazer assuntos importantes. A gente não pode estar usando nosso lugar de fala para falar só sobre o que o que é
importante para nós, mas o que é importante para toda a sociedade e ter noção dessa responsabilidade que a gente tem quando a gente assume algum cargo importante, algum cargo de decisão, de sempre utilizar esse momento de fala para falar algo, para acrescentar a vida das pessoas. Então, eu tenho isso como lema de vida. Sempre que eu pego no microfone, pode ter certeza que eu vou tentar falar algo que acrescente a vida de alguém. Então, muito obrigada mais uma vez, estamos à disposição. Muito obrigada também à doutora Meire, nossa conselheira estadual que está aqui acompanhando. E fica aí o nosso boa tarde, finzinho de manhã aí para todos os ouvintes aqui de Jaqueline. Doutora Meire, um abraço, até a próxima, né? Muito obrigada, Jaqueline, doutora Tal, obrigada aos ouvintes. É sempre muito bom estar aqui conversando, dialogando e com essas duas mulheres aqui que são exemplo, né? São inspiração para nós. Então foi muito bom, obrigada, que tenhamos aí um excelente dia.